Bom dia, boa tarde, talvez bom almoço. Gente, que felicidade que eu tô aqui de começar esse desafio do parto, das experiências do parto. Bem-vinda, Fê, que saudade. Que bom te ter aqui, de Lisboa, né? Tô por dentro vendo as coisas acontecendo aí. Que honra ter você. Bem-vinda, Denise, Candy. Dá um ok para mim no áudio aqui. Então, por favor, me deixa na sua vida, mas vê se aquieta seu coração. Que delícia ter vocês comigo. Se for arrependimento, por favor. Essa música, 9 meses, da Bárbara Dias, talvez vai movimentar algumas coisas. Muito obrigada, Cândido Áudio, né? Para que eu possa começar e fazer esse movimento aqui. Deixa eu tirar a música e estar 100% presente com vocês. Que bom, Fernanda. Gente, que honra aqui, ó. Temos alguém de Lisboa, de Portugal aqui nessa live. Como eu me sinto feliz de ver esse processo indo para o mundo todo. E por que está nascendo e quem está chegando aqui para entender esse desafio do parto? Serão 5 dias, 3 ao vivo aqui ao meio-dia no Instagram, então te convido a estar comigo hoje, amanhã e na segunda, porque sábado e domingo a gente vai trabalhar muito, muito. E o parto tem muito a ver com a sua postura hoje para começar o novo. Quem está chegando aqui, eu tenho certeza que você tem vontade de crescer o teu negócio, a tua marca, fazer movimentos na vida para o mais, movimento de vida, fazer as pazes com o dinheiro, com a abundância, com bons relacionamentos. E parece que às vezes tem coisas que acontecem que impedem você de chegar ao resultado que você deseja. E eu quero te mostrar nesse desafio, nesses 3 dias, que tem muita coisa que talvez você nunca acessou, você nunca olhou, que tem a ver com o seu parto, a sua chegada ao mundo, o seu primeiro sim à vida, o seu trabalho com a sua mãe nesse processo do parto. Então, para a gente começar esse desafio, eu separei 1 hora, agora do meio-dia até a 1, para estar 100% aqui com vocês. Inclusive, quem faz parte da minha comunidade, eu vou entregar muito mais lá no grupo da comunidade. Se você também quer receber, vai no link da bio, já se inscreve na minha comunidade para você também conseguir acompanhar os bastidores, honrando quem está comigo nessa jornada e já deu o sim também para esse processo. O que acontece? Respira e se conecta com você. Você sabe me contar como foi o seu parto? Você já perguntou isso para tua mãe? Coloca aqui para mim no chat. Se foi um parto normal, como a gente fala, uma cesárea, se teve fórceps, se foi um parto rápido, se foi um parto demorado, se teve alguma complicação nessa chegada, se essa mãe sentiu contração, não sentiu. Nossa, Johnny, o que isso tem a ver? Faz 40, 50 anos que eu nasci? E talvez você nunca perguntou para a sua mãe sobre o seu parto. Olha só, já tá começando aqui um processo de liberação. Então, eu quero que você respire e vai colocando para mim aqui no chat se você já tem essas informações, talvez você em algum momento já perguntou, se você já olhou para isso. Enquanto você vai colocando aqui no chat, manda também esse aviãozinho para mais e mais pessoas que talvez também desejam ter esse conhecimento. Por que eu falo talvez? Porque tem pessoas que talvez nunca pararam para olhar na profundidade. E talvez você seja essa pessoa, agente de mudança e transformação, que vai fazer com que esse conhecimento chegue para ela. E por que talvez? Porque talvez você decida não clicar no aviãozinho e não compartilhar. E tá tudo bem.
Só que talvez você seja a pessoa que vai fazer esse movimento para equilibrar um princípio sistêmico de dar e receber. Quanto mais você me ajuda nesse processo, sistemicamente, mais você está aberto para receber esse conteúdo gratuito, porque é um princípio sistêmico. Como tudo que eu faço é sistêmico, esse meu movimento aqui no Instagram é um movimento gratuito. Se você quer me honrar para receber mais, para ter essa permissão interna, você faz a sua parte de receber e dar na mesma medida. Então, o aviãozinho, muito mais do que uma estratégia do Instagram, de todo mundo que faz aqui o processo gratuito e faz esse processo de crescimento, fala de um princípio sistêmico, de dar e receber. Quanto mais eu dou, mais liberação eu tenho de receber conteúdo. Então, eu quero muito que você receba 100% do meu desafio. E aí você começa a fazer essa jornada comigo, combinado? Então, só para você entender que aqui tudo é sistêmico e eu te convido a estar comigo nesse processo também. Ó, a Denise colocou que ela já perguntou, mas ela não teve informações. Dica que eu dou quente para as pessoas, tá? Às vezes a gente pergunta para pai, para mãe, algumas pessoas não têm mais esse acesso porque talvez os pais já são falecidos. Vai para aquelas tias, para aqueles tios mais velhos que talvez tenham algumas informações que você nunca acessou. E aí você vai percebendo esses padrões. Olha só uma informação que a Candy já colocou aqui para dividir. Eu nasci prematura de 6 meses. Minha mãe estava na feira na hora. Olha que informação quente. Começar a falar sobre os prematuros. Sistemicamente, quando a gente é um bebê que nasce, como a gente fala, antes do tempo, antes da hora, que precisa ficar numa incubadora para continuar esse desenvolvimento, muitas vezes essa pessoa tem alguns padrões no seu comportamento hoje voltado a isso. Primeiro, ela não conseguiu ficar o tempo necessário, como eu falo, no forninho, dentro da barriga da mamãe. Então, às vezes, eu tenho uma sensação que por mais que eu faça e faça muito, parece que nem sempre é o suficiente. Parece que falta sempre algo, parece que eu nunca estou pronta, preparada para fazer qualquer projeto. Aí eu vou criar algo novo, eu vou crescer no meu mercado profissional. E quando eu faço, mas parece que nunca tá bom. Parece que sempre falta algo, que é o mesmo padrão da gestação, muitas vezes do prematuro. Às vezes o prematuro ele tem uma pressa, precisa ser para ontem, porque vem muito desses registros. E o que isso dita no seu comportamento? O parto é o primeiro sim para o mundo. A forma como você nasceu dita profundamente o seu comportamento para fazer algo novo. Vou repetir. O seu parto, a sua chegada no mundo, dita profundamente o seu comportamento para fazer algo novo. Porque o primeiro algo novo que você fez foi nascer. Por isso que a gente fala muito de trabalho de parto. Vocês já perceberam isso? Ah, aquela mãe, né, aquela mulher entrou em trabalho de parto. Gente, o trabalho de parto, ele acontece entre mamãe e bebê. Contração de um lado, contração de outro. O corpo da mulher vai se preparando para que a vida chegue a esse mundo. Porque a vida até então ela estava lá muito confortável. Esse bebê estava sendo nutrido por esse cordão umbilical, chegava primeiro para o bebê, depois para a mamãe. Tudo que essa mamãe comia, sentia, vivia, acontecia dentro dela, esse bebê estava literalmente unido com essa mãe. E quando a gente vai para esses padrões, a gente começa a perceber quando a gente sai, o que acontece. Um exemplo de uma cesárea para vocês entenderem. Existe um tempo para esse bebê chegar. Existe um desenvolvimento interno, né? Fica-se nesse forninho necessário para dizer: estou pronto para a vida, vou sair.
Quando uma mãe, e aqui sem julgamento, tá? Eu quero mostrar para vocês só os padrões que podem acontecer no seu comportamento a partir do parto. Não é bom e não é ruim. É uma simples informação que você vai perceber o que você vai fazer com isso, porque na postura do adulto a gente é responsável pelas decisões que a gente toma. Uma mulher, quando ela agenda uma cesárea, o que ela está dizendo? No dia tal, na hora tal, eu vou ir lá e vou ser mãe, vou sair com o bebê em casa. Só que muitas vezes esse agendamento, ele é bom para a mulher. Ele é bom para o médico, ele é bom para uma agenda, mas muitas vezes não é para o bebê, porque o bebê tem o tempo dele. Se a gente olhar para a natureza, para os animais, para os ciclos, existe o processo natural e orgânico. Desde que o mundo é mundo, a vida chega da mesma forma. E quando a gente faz algumas interferências, eu não estou colocando aqui, deixo bem claro, em nenhum processo de certo e errado, existem situações que esse bebê dita como comportamento. Um exemplo aqui que a Candy colocou, ó, ela ficou numa incubadora por 45 dias. Qual é o registro disso no bebê? Eu estava lá, unido com a minha mamãe. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Uma bonequinha grávida. Vou pegar o exemplo aqui da mamãe da Candy, ó. Bebezinha estava aqui. Então, tudo que essa mãe sentiu, viveu, aconteceu, estava aqui acontecendo com esse bebezinho. Aí, do nada, algo aconteceu, talvez alguma complicação necessária para a vida dessa mãe e desse bebê, e esse bebê precisou ser retirado a nível de emergência, de uma forma prematura, para continuar essa vida. E esse bebê nasceu com 6 meses. O que ela faz? Ficou 45 dias numa incubadora, numa UTI, criando força e estrutura para que ele pudesse sobreviver, para que ele garantisse a vida dele. E ele ficou afastado da mamãe dele. Qual que é a sensação, muitas vezes, desse bebê quando cresce e se torna uma mulher de 30, 40, 50 anos? Parece que eu não fui nutrido o suficiente por essa mãe. Existe dentro da visão sistêmica um termo que a gente usa muito, que é fluxo de amor interrompido. O que é isso? É como se esse bebê tivesse tido um fluxo interrompido de amor com essa mulher. E quando isso acontece, ele vai para a vida com muitas dificuldades, procurando essa nutrição materna nas pessoas, nos amigos, no cliente, procurando amor de mãe em qualquer relação. E ele não vai encontrar, ele vai muitas vezes para o mercado de trabalho como alguém necessitado, precisando ser cuidado e nutrido pelas pessoas, só que ele já é um adulto de 30, 40, 50 anos. E muitas vezes você acaba herdando esse padrão e você não sabe por quê. Ok, agora que eu tenho conhecimento, eu começo a perceber e conversar com esse bebê, como eu falo, e explicar que ele já cresceu. Explicar que ele mesmo vai cuidar a partir de agora das necessidades maternas que ele tem para que ele possa ir para a vida. E cada vez mais a gente vai entendendo. Estamos numa sociedade, gente, que eu costumo falar que não tem um campo, na maioria dos que eu faço, 90% que eu faço, seja na minha mentoria, na minha formação de profissionais, na comunidade, nos atendimentos individuais, que eu não veja mulheres e homens com fluxo de amor interrompido para os pais. Principalmente no primeiro 1 ano de vida. Então, a partir da concepção, da gestação, do parto, até o primeiro 1 aninho de vida desse bebê, a grande maioria tem fluxo de amor interrompido com os pais, seja com a mãe ou com o pai. E o que isso significa? Esse adulto ele cresce e ele sente uma desnutrição. E se eu não estou inteiro, completo, parece que falta algo para eu ir para a vida. E eu vou tendo esses comportamentos na minha postura de adulto, principalmente quando eu vou fazer algo, porque
o novo chegou, eu quero fazer um projeto, eu quero fazer um curso, eu quero fazer um desafio aqui no Instagram, eu quero crescer o meu negócio, eu quero, sei lá, correr, ir para academia, eu quero fazer algo. Falta, parece uma força, parece que eu marco e não vou. Eu me saboto toda hora. Sabe quando falta aquele fogo interno que eu chamo, aquele fogo de vida, aquele fogo que faz você, vamos lá, vou fazer, eu sou capaz, eu acredito, eu tenho potencial. Muitas vezes esse fogo fala da falta da nutrição da origem da vida. E é sobre isso o nosso desafio do parto, todo momento que eu vou trazer para vocês aqui. Ó, vou pegar um outro exemplo que a Débora colocou. Se vocês quiserem colocar para mim os exemplos, eu vou trazendo muito essa construção para ser uma contribuição real para quem está aqui ao vivo. Vou deixar salvo para que outras pessoas tenham acesso a esse conhecimento, mas para quem está aqui ao vivo, tem o poder de receber praticamente uma mentoria online comigo aqui no Instagram. E aí eu vou trazendo esses processos para vocês. Essas fichas que vão caindo, exatamente, Cândia, as fichas vão caindo. Tem aluna minha que fala que não é ficha, é tipo orelhão. E aí você vai pegando essas fichas, vai colocando do lado e vai aprendendo a lidar, a ver o teu comportamento e ver como você faz para ter uma nova postura e, naturalmente, novos resultados. Vou pegar aqui o exemplo da Débora, que é a minha aluna da formação sistêmica. O que ela colocou? Meu parto foi na data certa, mas meus 2 filhos nasceram prematuros. Eu costumo falar isso muito para quem é mãe. Eu sou mãe, para quem não sabe, eu tenho uma bebezinha, Sara, de 1 ano e 8 meses. E para quem é mãe, muitas vezes a gente vai para um caminho de julgamento e cobrança, acreditando que a gente é culpada por A, B ou C que aconteceu. Mas muitas vezes nós apenas repetimos o padrão do nosso sistema familiar, ou seja, do parto teu, da tua avó, da tua bisa, da tua trisavó. Eu já fiz aqui no Instagram um desafio sobre a árvore genealógica, a gente falou muito sobre isso. Se você não assistiu, indico muito lá, tem 3 aulas salvas, um material riquíssimo, que você pode entender e aprofundar o que eu vou falar agora de uma forma muito sucinta, só para entregar esse exemplo aqui da Débora. Às vezes a gente vem de um sistema feminino que mulheres do nosso sistema tiveram abortos. Filhos nasceram e não conseguiram ficar na vida. Existiu muita dor de sofrimento na hora de partos, ficaram horas e horas. Então, existiu dentro do teu sistema feminino dores voltadas ao parto. Se a gente olhar um pouco mais historicamente, há 50, 100 anos atrás, a gente não tinha o recurso da medicina. Hoje a cesárea, gente, eu sou uma defensora muito da vida. Muitas vezes ela é necessária para que a vida aconteça, e que bom que a gente tem esse recurso. Só que quantas mulheres, há muitos anos atrás, quando a gente não tinha esse acesso à educação, à medicina como a gente tem hoje, inclusive um ultrassom. Antigamente, na hora que nascia, que sabia se era um menino ou uma menina, não tinha um pré-natal, não tinha esse acompanhamento como a gente tem hoje no SUS, onde as pessoas têm acesso a isso. Se a gente olhar, eu vou voltar por mim, na minha época, eu tenho 34 anos, a minha mãe, naquela época de escassez, sem plano de saúde, lá no interior, não tinha recurso de fazer ultrassom. É que a gente não para olhar a história. Há 30, 40 anos atrás, a gente não tinha acesso ao ultrassom como a gente tem hoje no SUS. Muitas mulheres não sabiam nem na hora que talvez seriam mãe de 2. Você imagina? Vou botar o exemplo da minha avó. A minha mãe é gêmea. Vou pegar um exemplo bem real. Minha mãe é gêmea. Eu fico imaginando a minha avó, há quase 70 anos atrás, se preparando para ter um filho. Aí chega na hora que ela vai parir em casa, porque naquela época eram parteiras, e eu sei que muita gente está comigo aqui, talvez veio ao mundo através de parteiras. Chega na hora, a pessoa descobre, é 2. É 2. E roupa? E como é que faz? Como é que monta? Como é que dá conta? Gente, gêmeos em casa. Vocês têm noção que hoje, normalmente, quando a gente vai para uma gestação gemelar, já se pré-acredita, se pré-julga que vai ter uma cesárea?
Como que eram os nascimentos de gêmeos há 70, 80 anos atrás em casa? Porque era o recurso que se tinha. Olha a força também dessa ancestralidade feminina. Então, talvez você venha de sistemas que tiveram muitos desafios com parto, e aí existe uma crença instalada no teu DNA do teu sistema que não é seguro parir. Você já percebeu que tem gente que tem muito medo de parto? A pessoa fica grávida, a partir do momento que ela descobriu que ela está grávida, ela já automaticamente já pensa em agendar uma cesárea. Se a gente for conversar com essa mulher, ela tem no sistema dela muitas dores para a chegada da vida. Mulheres que tiveram ou passaram violência obstétrica, mulheres que sentiram horas e horas, talvez, de dor no processo de parto, mulheres que o bebê não conseguiu chegar à vida, muitos casos de aborto, um feminino muito machucado no sistema familiar. Aí você simplesmente está repetindo o padrão de uma ancestral tua, talvez de uma avó, de uma bisa, de uma trisavó, porque sim, 7 gerações passadas impactam profundamente na sua postura hoje, nesse exato momento. E por que eu fiz essa introdução toda? Para responder a pergunta da Débora. Quando a gente, como mãe, toma posturas na hora de tomar decisões, talvez essa decisão não foi só nossa, racionalmente. Foi de forma inconsciente do nosso sistema. E se a gente vem de um sistema feminino muito machucado, a nossa tendência é repetir esse padrão. E agora que você tem consciência, eu te convido a olhar. Faz a tua árvore. Você bota a tua mãe, bota as tuas vós, materna, paterna, tuas bisas, e olha como foi o parto dessas mulheres. Como foi a gestação dessas mulheres? Elas estavam sozinhas, tinha rede de apoio, teve depressão pós-parto, não teve? Como foi o processo dessas mulheres de parir? Talvez vai explicar muito sobre você. Ó, a Denise colocou aqui, eu sinto exatamente isso, sem esse fogo. Quando a gente está na vida, e quando eu falo vida, é ancorada aqui no nosso lugar, sistemicamente falando, nosso lugar de filha, talvez não sei se você é mãe, no seu lugar de mãe, no seu lugar de esposa, a gente tem força. Se a gente está sem esse fogo, sem essa vontade, sem esse brilho de fazer as coisas, sem essa chama interna, primeira coisa, eu tenho certeza que você está sentado na cadeira errada, no lugar errado. Talvez você venha de um sistema com muito excluído. O que é excluído, né? Talvez você nasceu, só que antes de você, a sua mãe teve algum aborto. E esse aborto precisa ser contado, ele é um filho. Quando a gente olha esse filho, você muda de lugar de cadeira. E aí você começa a perceber que você vai ganhando fogo de vida, de estar exatamente no seu lugar. E quando eu trago para vocês esse processo do parto, é tudo. Perguntas que eu quero que você comece a olhar no teu sistema e fazer as fichas cair. Se você tiver possibilidade, vai lá e pergunta para sua mãe. Gente, eu vou contar uma coisa para vocês. Privilégio de quem tem pai e mãe vivo, como um grande registro, uma caixa preta viva, para pegar essas informações. Porque depois que um ou os dois vão falecendo, a gente vai perdendo muita informação e oportunidade. Então, quem tem, vai lá e pergunta. Perguntas do tipo: o que estava acontecendo na vida desse casal? Vou pegar até um exemplo aqui, ó. Temos um casal grávido. O que estava acontecendo na vida desse casal, ou seja, do seu pai e da sua mãe, quando eles foram pais de você? Como era a situação financeira desse casal? Como eram os trabalhos? Onde que eles moravam? Eles eram casados, não eram casados? Era um relacionamento longo? Foi uma única noite que você foi feito? Você veio de uma relação de anos? Pouco importa, a vida aconteceu igual. Porque ninguém nasceu na cegonha aqui. Todo mundo teve um homem e uma mulher que um belo dia namoraram e fizeram você.
Você nada mais é do que um óvulo, um espermatozoide e um espaço-tempo. Por que um espaço-tempo? O dia que você foi feito. Se fosse num espaço-tempo diferente, seria o seu irmão, mais novo, mais velho. Então, você nada mais é que isso. Então, quando você entende isso, eu não sei como que essa mulher se sentiu quando ela descobriu a notícia que ela seria mãe. Se você chegar hoje e perguntar para sua mãe, sei lá, depois de 30, 40 anos, talvez ela fale, foi tudo normal, tudo certo. Gente, é muito mais fácil a gente contar isso do que contar para um filho que você ficou morrendo de medo desesperado que você não daria conta. Quem é mãe aqui vai entender o recado. Por mais que você tenha planejado, eu não sei se foi o caso ou não o filho, vou repetir. Por mais que você tenha planejado ou não planejado um filho, na hora que você descobre que você é mãe, eu tô falando por propriedade, fala minha e o que eu escuto, vem naturalmente um sentimento, tipo um download que baixa. E agora? Como vai ser? Como vai ser? É o algo novo? Não se sabe. Ninguém nos ensina, por mais que você estude, por mais que você veja outras mulheres sendo mães, na hora que você literalmente sente um bebê dentro de você, você já está entendendo que é uma outra história. Na hora que você vai para um parto e você passa aquela experiência, você já entende que muda tudo. Porque se você pegar uma mulher que não teve filho, uma mulher que teve filho, ela sempre vai contar, muda tudo. Ela muda o estilo de vida dela. Ela muda a forma dela olhar a vida. Ela muda comportamentos, como a gestação. Eu sou uma apaixonada pelo desenvolvimento humano, já fiz muita coisa na vida de experiência. Mas quando você passa por uma experiência de parto, você entende algumas coisas vividas e não faladas. Eu sou uma pessoa que eu quase parei em casa, literalmente. Eu tenho uma bebê, fiz todo um trabalho, cheguei na maternidade com 10 de dilatação, minha bebê nasceu em 20 minutos. Claro que existiu muita cura para que isso acontecesse. Então, por alguém que viveu essa experiência, muda muito. Não é bom nem ruim, mas é você passar por uma experiência. Eu tive uma experiência de parto maravilhosa, só que eu sei que eu sou exceção de muitas mulheres. E aí você começa a perceber qual foi a cura que você precisou passar para você chegar a viver determinadas experiências. Então, quando eu estou trazendo isso para vocês, é para vocês olharem o cenário como todo. O que essa mulher estava sentindo quando ela descobriu que ela ia ser mãe? Porque indiretamente vem o medo. O medo do novo, do desconhecido, que é o mesmo medo que você frequenta quando vai fazer algo novo. Então, por isso que eu falo que a sua chegada no mundo, a forma como você chega, dita o seu padrão para fazer o novo. Se você é alguém que chega para o mundo de uma forma fluida, talvez você tenha muito mais facilidade de fazer algo fluido. Eu atendi recentemente um caso de uma cliente minha que ela chegou para o mundo de uma forma muito bruta, pelo fórceps, ela foi realmente puxada, de ficar roxinha, de quase não. E isso, ou acontecia isso, ela não ia sobreviver no parto. Então o que acontece? Ela foi puxada, ela foi arrancada por algo externo. Então pensa, ela estava lá no fluxo, não estava conseguindo, não tinha mais força, e o médico precisou colocar um fórceps. O que isso significa no padrão instalado dela? Ela só funciona no tranco, no puxão. Ela é alguém que precisa estar numa mentoria, alguém que precisa de um personal para ir para academia, alguém que precisa de uma amiga para algum local. Porque se ela não tiver o algo externo, essa muleta, essa bengada, essa ferramenta, no caso do parto foi o fórceps. Mas na vida hoje, ela precisa de alguém. Porque se ela não tiver essa mão extra, ela não consegue chegar em nada. Ela não consegue fazer nada. E agora que ela tem esse conhecimento, que ela entende por que ela faz o que ela faz hoje, primeiro ela consegue fazer as pazes com esse fórceps e agradecer esse fórceps por ter sido a forma que fez a garantia da vida. Que hoje, se ela tem essa mão amiga, que pode ser um anjo da guarda, como eu falo, quando você adota alguém para ser um parceiro para te ajudar na tua jornada evolutiva, um mentor, um professor, um profissional na área que você precisa evoluir,
E você vai fazendo as pazes com esse processo, e aí cada vez mais vocês vão entendendo como cada um funciona. Deixa eu pegar aqui mais algumas perguntas. Débora, aqui quando a gente fala que alguém nasceu de parto normal, deixa eu trazer uma introdução bem profunda para vocês entenderem. Não é a via de fato. Eu já vi parto muito mais humanizado, cesárea, do que parto normal. Vamos lá. Aqui não é a via, não é o local que o bebê sai que vai ditar. É a experiência que aconteceu, inclusive no parto normal. Vocês já viram aquela mulher que insiste toda hora, eu quero um parto normal, e ela não tem mais força, ela está em estado de sofrimento, ela faz de tudo para esse bebê nascer de parto normal, se anulando muitas vezes como mulher? Aqui fala da experiência, do que essa mulher sentiu e esse bebê sentiu durante a experiência. Não é a via só de fato. Não é sobre uma cesárea só, não é sobre um parto normal, é sobre a experiência desse bebê e dessa mulher na chegada ao mundo. Vamos fazer uma contextualização para vocês entenderem. O bebê tá lá de olhinho fechado, nadando dentro da barriguinha da mamãe. Todo feliz, quentinho, unido, seguro, protegido, que a mamãe tá ali cuidando, tá conversando com ele, tá ouvindo a voz do papai, tá tudo certo. Ele tá seguro, protegido, ele não entende nada, mas ele tá sentindo isso. Aí do nada ele é retirado no hospital. Ambiente gelado, talvez escuro, alguém de fora pega ele e não vê nada. Hoje a gente tem uma medicina com cuidado muito maior, de pele a pele, mamãe e bebê, mas muitas vezes esse bebê não vinha direto para o colo da mãe. Muitas vezes esse bebê teve um desafio, foi lá para uma UTI, ficou afastado. Muitas vezes esse bebê consegue já mamar de cara, tem bebês que não conseguem mamar, tem desafio. E aí a gente vai percebendo como que essa mulher se sente depois do parto, porque é muito comum, não estou dizendo que é normal, mas é muito comum a mulher ter uma depressão pós-parto, porque a gente não vem de uma sociedade que acolhe essa mulher para que ela entenda que ela vai diminuir a produção dela. Se ela vem de uma produção profissional muito grande e a vida vai convidar ela a fazer uma pausa para ela viver exclusivamente para alguém que é dependente dela 24 horas, vai mudar da água para o vinho o estilo de vida. E nem sempre essa mulher tem apoio emocional para entender isso. Ela vai dar um passo para trás. Talvez ela venha de um sistema de patriarcado que tem uma cobrança de produção em cima. Então aqui tem bastante coisa enraizada que talvez vai começar a cair algumas fichas para vocês entenderem os padrões. Então eu quero só que vocês abram, saiam do julgamento e começam a perceber coisas. Que esse é o meu convite para vocês. Olha uma outra informação aqui. Minha mãe teve 2 abortos. Sempre tive muito medo de aparecer. Gente, quem tem aborto, eu quero que você pare para entender que o aborto é um irmão. Ponto. Você tem 1, 2, 3, 4 irmãos. Talvez você está sentado na sua cadeira errada. E isso vai mudar todo o teu jogo. Você vai parar de se comportar como o irmão mais velho ou mais novo. Você vai entender que quem veio antes tem precedência, como a gente fala, tem lugar e precisa ser respeitado. Então, o aborto aqui é uma grande virada de chave. É uma grande virada de chave. E viemos de um sistema que, se a gente olhar as árvores genealógicas, a gente vai encontrar aborto. Independente se ele é provocado ou se ele é espontâneo, tá? Sem julgamento nenhum. A visão sistêmica ela não trabalha com esse viés de julgamento. Algo aconteceu para um bebê não ficar na vida. Ponto. Não sei a sua fé, o que você acredita, não. Existe um fato maior que fez com que esse bebê não ficasse na vida. Isso é um fato. Só que ele existiu. Você já parou para perceber, você que tem um irmão aí talvez de um aborto, que você fala assim, minha mãe teve 2 abortos. E aí você nem para entender que você tem 2 irmãos.
Para, respira agora comigo e fala: eu tenho irmão. 1, 2, 3. Quando alguém perguntar em quantos vocês são, você para e conta. Em 2, em 3. Você já está dando vez para esse irmão. E talvez você vai aliviar muita coisa. Principalmente esse padrão que foi colocado aqui. Quem tem aborto, muitas vezes tem muito desafio de aparecer. Se esconde. Fica lá refém de um excluído do sistema. Diariamente, tá? Vou reforçar isso para vocês entenderem. Diariamente, eu atendo casos de empreendedoras, de empresárias, que vêm de sistemas de aborto, que por conta disso, não gravam vídeo no Instagram. E talvez nunca entendeu que isso tem a ver com o aborto. Não tem permissão do sistema para aparecer, não tem permissão para ser vista de forma inconsciente, porque está enredada lá com o irmão que não foi visto. Então, se meu irmão não foi visto, eu também não tenho permissão para ser vista. E aí a gente vai entendendo esse processo sistêmico todo. Vou tomar aqui uma água. Há um outro caso de aborto aqui da Denise. Minha mãe teve aborto, eu sou a primeira e esse aborto é o terceiro. Tragam para vocês se esse aborto é um irmão, uma irmã. Às vezes essa mãe teve esse conhecimento, porque aí você vai dando nome, você vai dando local, você vai colocando uma postura diante da vida e de respeito ao destino desse irmão. Eu trouxe aqui para vocês entenderem também um outro processo do parto que eu queria muito entregar já nesse primeiro encontro nosso. Esse bebezinho, ele nasceu. Bom, você está aqui comigo, você nasceu. Não sei o que aconteceu ou como foi essa sua chegada ao mundo, esse trabalho, mas deu certo. Senão você não estaria aqui me vendo, me ouvindo. Então, parabéns para você e para sua mãe, porque o primeiro trabalho foi um sucesso. A vida aconteceu. Sim, gente, o primeiro trabalho que você teve na vida foi o seu trabalho de parto, você e a sua mãe. Você achando aí que foi o McDonald's, o Bob, o estágio. Aquele trabalho que você começou quando por indicação de alguém lá com 14, 15, 16, 18 anos, não sei. Não, eu tô aqui para contar que o primeiro trabalho que você fez na vida foi nascer. Vou repetir, foi nascer. Vocês entendem que a gente fala trabalho de parto? Trabalho é uma ação em conjunto, duas pessoas, mamãe e bebê trabalharam, cada um fez a sua parte e você chegou, independente da forma e da via que isso aconteceu. Então existiu um trabalho em conjunto da mamãe e do bebê. Olha que lindo isso, né? Um trabalho em conjunto da mamãe e do bebê. E aí a vida aconteceu, você chegou aqui. A sua mãe é o primeiro sim para a vida, esse primeiro contato. Por isso que o Bert, de uma forma muito genial, ele usa uma frase que eu acho maravilhosa, né? Ele fala muito que o dinheiro é o leite materno da vida. Aí você pensa, o que dinheiro, leite materno da vida tem a ver? Quando a gente vai fazendo no coração as pazes com a nossa chegada no mundo, com a nossa mãe, com essa primeira nutrição que a gente recebe, que muitas vezes vem de todo esse processo da gestação, de talvez 9 meses, desse processo quando a gente chega, que essa mãe nos dá uma mamar, ela nos dá esse sustento, a gente vai tomando a força dessa mãe. Então, quando a gente é criança, quem nos sustenta é os nossos pais, em especial primeiro a nossa mãe, com leite materno. O leite materno do seu peito, muitas vezes. Ou se não é do peito, que seja o trabalho que forneceu o leite dela ir lá colocar numa madeira. Mas a gente fala muito desse leite materno, né? Então, quando a gente é criança, quem garante a nossa vida, a nossa sequência aqui nesse mundo é o leite materno.
Quando a gente cresce, é o trabalho, porque com a força do trabalho eu recebo um salário, um valor que eu me sustento. Então, quanto mais a gente toma o leite materno através da nossa mãe, das nossas relações maternas, mais a gente abre espaço para fazer dinheiro. Então, se você está comigo aqui no desafio e você não está conseguindo fazer dinheiro, volta lá e faz as pazes com a sua mãe. Com a sua primeira casa, que foi o útero dela. Tá aqui um útero, ó. A sua mãe foi a sua primeira casa, a sua primeira morada. Ela te deu um aluguel vitalício. Por talvez 9 meses ela cedeu o corpo. Tudo que ela comia primeiro para você, para depois para ela. Ela passou todos os perrengues para a vida acontecer. Ela te amamentou, te sustentou, acordou de madrugada. Não sei se vocês já pararam para contar quantas vezes a mãe de vocês trocou a fralda de vocês. Eu não sei qual que é a época de vocês, a geração, vou falar por mim, né? Eu sou criada em fralda de pano. Você tem noção? No inverno, uma mulher lavar 6, 7, 8 fraldas de pano num tanque à mão, porque não tinha máquina na época dos nossos ancestrais. Olha o amor disso. Eu quero que você entenda aqui o padrão inconsciente para se tomar a mãe, esse local de força da vida, e você fazer as pazes com a sua chegada no mundo. Sem julgamento, apenas entendendo o processo. A mãe é, sim, o primeiro sim para o dinheiro. Por isso, eu até brinquei aqui com uma madeirinha, o leite materno da vida. Quer fazer dinheiro? Faça as pazes com a sua mãe. Quer fazer com que o dinheiro fique? Faça as pazes com o seu pai. Quando a gente tem a mãe muito bem posicionada sistemicamente no local de mãe, onde a gente honra o tamanho dela, a história, não quer mudar nada do destino, faz as pazes com tudo que recebeu, inclusive o que não recebeu. Entende que essa mulher não deu o que ela não tinha. Inclusive você, talvez, que é um filho por adoção. Que você teve o privilégio, talvez, de ter duas mães. Uma mãe que te gestou, que não tinha, talvez, condições de ficar com você, e de uma forma muito sábia, talvez, te doou, para que alguém conseguisse garantir essa sobrevivência. Eu sei que falando aqui, parece difícil para quem está no meio desse cenário, mas é isso que o sistema está dizendo. A vida chegou para você de alguma forma, por um destino pesado ou leve, eu não sei a sua história, mas ela aconteceu. Todo mundo que está andando aí pela rua, que você encontra no shopping, no supermercado, nasceu de uma mulher, nasceu de um trabalho de parto. Ninguém para perceber que a vida só acontece desse jeito. Ninguém aqui nasce de cegonha. Todo mundo recebe uma casa por 6, 7, 8, 9 meses para morar totalmente gratuito, sem pagar nada. Fica aí durante anos sendo nutrida por esse leite materno dessa mãe. E aí vai para a vida querendo falar para ela o que ela tem que fazer ou deixar de fazer. Vê se bateu para vocês que estão comigo aqui no desafio. Inclusive, uma dor frequente que eu pego é filho querendo salvar a mãe. Principalmente mãe que passou muito perrengue, que quase morreu para que a vida chegasse ao bebê. E aí, de forma inconsciente, sabe o que acontece? Esse filho fica se colocando em desafio para salvar essa mãe todo o tempo. Fica trocando de local, fica sendo mãe dessa mãe. E aí a gente vai percebendo como cada vez mais vai se enrolando nesse sistema. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Quando eu trouxe essa frase aqui do Bert sobre o dinheiro ser o leite materno da vida, quanto mais eu tomo essa mãe, e aqui é um tomar de um verbo ativo, ação.
consciência, atitude. Mas eu abro espaço para as coisas virem de forma leve. Quanto mais desafio eu tenho de olhar essa mulher, mais eu vou me enredando nos próximos processos. Lembra que eu falei que a mãe é esse primeiro sim da vida? Quando a gente chega, a gente é direcionado para a mãe. O pai, é aqui um exemplo, esse homem, é o primeiro outro. É como se fosse o mundo. É o primeiro estranho, depois da mãe, que normalmente a gente conhece. Vocês já viram nas maternidades, né? Nasce o bebê. Hoje a gente tem um grande privilégio que a mulher ela tem esse acompanhamento, né? É até resguardado, existe plano de parto. Você tem todo um outro olhar. Mas se a gente olhar na nossa época de chegada no mundo, não era bem assim que o negócio funcionava. E aí esse homem é o primeiro outro, é o primeiro estranho que a gente conhece. Então, com a mãe, a gente aprende o sim, e com o pai, a gente aprende o não. Então, se você é uma mulher que está aqui comigo e você tem muito desafio de falar não, de dar limite, de se posicionar, se você procrastina, se você não tem ação, eu tenho certeza que você tem um desafio para olhar para o seu pai, para olhar para essa figura. Porque quando você tem o teu pai muito bem posicionado, você consegue falar um não com mais facilidade, você consegue dar limite, você consegue olhar para uma pessoa de uma forma muito educada e falar muito obrigado, mas eu não quero. Você tem força do masculino para seguir. E aí cada vez mais a gente vai entendendo esse processo da gente trafegar, tomando esse pai e tomando essa mãe. Deixa eu voltar aqui para o parto. Para quem chegou agora, a gente está rolando o nosso desafio do parto. Serão 3 dias aqui ao vivo. E amanhã em especial, gente, preciso contar esse spoiler para vocês. Eu vou trazer uma convidada, que é uma aluna minha, da mentoria e da comunidade, para contar para vocês o que ela abriu no encontro da comunidade, né? Trazendo um padrão de algo que aconteceu quando ela estava sendo gestada pela mãe dela. E caiu todas as fichas possíveis dos comportamentos que ela tinha. E eu senti muito de trazer ela como uma convidada aqui para vocês perceberem que isso é real. Não é uma história que eu estou trazendo. Eu escuto isso diariamente. Mentoria, formação, minha comunidade, atendimento individual. Eu trouxe até nos vídeos aqui do desafio que saiu ontem um caso de um empresário real que eu atendi. Eu atendi esse empresário que ele era um gemelar sobrevivente. Por que ele me procurou? Só para vocês entenderem. Porque ninguém chega me contando do parto, a pessoa me chega me procurando um problema. Johnny, eu tô com esse problema. E aí eu olho o problema e vamos encontrar da onde que isso vem e vamos fazer uma jornada para a gente resolver. Porque não adianta eu olhar e não resolver. Ele queria crescer e para um próximo nível financeiro. Travava. Ia, voltava, ia, voltava, ia, voltava. Quando eu comecei com algumas perguntas sistêmicas para a gente entender o que estava acontecendo, e quando eu falo abrir campo, gente, campo é informação. Eu vou trazendo informações para a gente poder olhar. Chegamos ao parto dele, a concepção dele, a gestação dele. Ele era um gêmeo sobrevivente, um gemelar. O que a mãe dele contava para ele? Como ele cresceu demais, ele se desenvolveu demais, esse irmão gêmeo não teve chance, não teve lugar, não teve espaço, ele acabou falecendo. E ele ficou na vida. E ele sabia dessa história, era algo consciente, ele escutou em alguns momentos a mãe contar isso, né? Ele cresceu com essa história. Só que ele nunca tinha percebido o gatilho que ele tinha. Qual que era o gatilho que ele tinha? Se eu crescer demais, eu machuco alguém. Se eu crescer demais, alguém é prejudicado. Se eu crescer demais, eu vou lesionar a vida de alguém. Então, se a minha empresa crescer demais, eu vou machucar alguém. Se a minha empresa, o meu negócio crescer demais, eu vou estar fazendo mal para alguém. Se eu crescer, se eu for para um próximo nível financeiro, as pessoas ao meu redor vão se machucar, vão ser prejudicadas. Inconscientemente, ele não crescia. Olha só, ele não crescia porque ele acreditava fortemente
fortemente que ele ia matar alguém, tá? Gente, eu vou repetir, ele ia matar alguém. Vocês entendem o padrão disso, parto? E quando ele toma essa consciência, quando eu tô falando aqui, eu fico imaginando vocês me ouvindo, né? Porque quando eu tô no Zoom, eu vejo isso nitidamente. Eu tô falando e eu tô vendo a cara dele, foi do tipo assim, ele parou. Sabe quando a pessoa cai a ficha, ele para assim, ele entendeu. Ele entendeu que agora ele poderia crescer, que ninguém ia morrer ao lado por culpa dele, que ele poderia ficar na vida. E a gente fez um trabalho de honrar esse irmão gêmeo dele, incluí-lo no sistema, liberá-lo, concordar com o destino desse irmão, concordar que foi do jeito que tinha que ser. Vocês entendem que é um processo interno? Dar um nome para esse irmão, honrar ele. Cada um tem um processo, assim. Quando alguém falece, a gente tem vários rituais religiosos, cada um acredita em algo diferente, né? Tem gente que, eu gosto de acender uma velhinha, eu gosto de rezar uma missa, eu gosto de fazer uma oração, eu gosto de me conectar, Cada um tem um ritual, né? Para colocar um bom local essa pessoa que fez parte por algumas horas, por algo que aconteceu. Existe uma homenagem, né? E incluir esses irmãos é uma forma de homenagem. Então, esse caso, a gente fez uma inclusão muito bonita desse irmão. A gente teve permissão para que ele pudesse ficar. Tem uma frase que eu gosto muito, que eu fico aqui em vida pelo tempo que me for permitido. E eu permito que você descanse a partir de agora. Então, é esse o processo que eu quero trazer para vocês. Eu vou trazer um exemplo meu pessoal para vocês entenderem como isso é forte, né? A primeira experiência da minha mãe, da dona Zilda, a minha mãe, quando ela foi mãe, foi a minha irmã Andréia. E a minha irmã Andréia ficou na vida por 10 dias. Ela faleceu com 10 dias. E de forma inconsciente, eu era muito ligada a essa minha irmã mais velha. E eu não me sentia digna em muitos processos de ficar na vida. E eu tô falando por alguém que viveu isso na pele. Então eu sou meu próprio queijo de sucesso de avatar de qualquer coisa que eu possa trazer para vocês aqui. E são esses padrões que vão ditando os nossos comportamentos. Então, quando a gente vai concordando com o destino desses irmãos que vieram para abrir o caminho para gente, que vieram ensinar coisas para os nossos pais, que vieram, como eu falo, amaciar eles um pouco para essas experiências humanas, a gente vai indo para próximos níveis também. E eu sou uma apaixonada por falar de parto. E não, aqui vocês entendem que não é o parto, é o que a chegada no mundo fala, porque o primeiro êxito da vida é o teu nascimento. Eu tô aqui para contar que você já é um sucesso. Você tinha 50% de chance de não nascer. Essa mulher poderia ter 50% de chance de dizer: eu não quero continuar com essa gestação. Direito dela. E ela foi lá e disse sim para a vida. E você chegou aqui. E você nasceu? Você nasceu para dar certo. Pelo amor de Deus, gente. Se alguém tá aqui e acha que não nasceu para dar certo, para tudo. Nem fica na live. Que você tá no lugar errado. Aqui é um ambiente pró-vida. Pró-vida. E você nasceu para dar certo. O teu primeiro sim é um sucesso. E eu te convido a fazer movimentos de estar na vida. A visão sistêmica fala que existem dois movimentos. O movimento para o mais e o movimento para o menos. Quando você toma uma atitude hoje, a pergunta, essa atitude te leva para o mais, para mais vida, ou te leva para o menos? Quando você acorda de manhã e você acredita que você é capaz, é o movimento mais. Quando você acorda de manhã e você acha que você não dá conta, é o movimento para o menos. Quando você acorda disposta a fazer algo por você, a cuidar de você, talvez, mulher, ir para uma academia, fazer uma caminhada, fazer algo por
você, uma leitura que você gosta, é um movimento demais. Quando você decide esquecer você e socorrer todo mundo, é um movimento de menos. Então, a vida é um movimento demais. Então, se alguém não conseguiu ficar na vida, você vai honrar a vida que chegou para você com muito mais. Se alguém teve um destino pesado do teu sistema, se teve um irmão que não ficou na vida, se teve um falecimento, se teve uma dor, é a tua obrigação honrar a vida que você ganhou e fazer para esse irmão a tua vida uma forma de homenagem. Toda vez que você prosperar, que você for abundante, é uma forma de homenagem para aquele que não ficou, aquele que abriu espaço. Caso desse meu cliente que eu estava contando aqui, desse empresário, toda vez que ele crescesse agora, seria uma forma de homenagem a esse irmão que abriu espaço para ele crescer. Porque graças ao destino desse irmão, ele conseguiu crescer e ficar na vida. Então, toda vez que o negócio dele crescer, que ele for para um outro dígito lá de faturamento, eu falei, eu quero que você comemore isso em homenagem ao seu irmão. Porque graças ao destino dele, em forma de presente, de homenagem, você está chegando a esse local. E aí você para de olhar a dor, o movimento do menos, e você olha para o movimento do mais. E é esse local que eu convido vocês agora. Que delícia, Denise, ler isso. Tem uma técnica que eu amo muito, inclusive facilita em alguns cenários, que é o renascimento. Inclusive, já fiz nos ambientes da mentoria, da formação. O que é o renascimento? Através da respiração, da meditação, a gente consegue reprogramar esse parto. A gente consegue fazer um movimento para que esse bebê entenda que é seguro ficar na vida. E quanto mais a gente faz esse movimento, a gente dá um outro significado para o que aconteceu lá na nossa gestação, no processo do parto, se a gente vem de um sistema, como eu falo, muito nhacado. E esse nhacado de uma forma até respeitosa, porque a gente vem de sistemas com dores muito pesadas. E quanto mais isso, mais honra talvez você tenha. Eu quero que você perceba isso. Se você vem de um sistema com dores muito pesadas, na mesma proporção você tem forças muito grandes. Porque quando você vem de um sistema que aconteceu dores, essa dor te capacitou para ir para lugares. Se você pegar essa dor e falar, é minha, eu vou resolver, vai te dar uma força na mesma proporção da dor. E às vezes a gente está lá na postura daquela criança, daquele bebê, vítima da vida, e não está conseguindo olhar como isso como uma oportunidade de poder chegar num outro nível totalmente diferente. Gente, a hora passa muito voando, né? Já é 1 hora. E eu não posso passar muito porque eu tenho atendimento agora. Alguém tem alguma pergunta bem pontual para poder responder aqui na live? Senão, eu vou colocar lá no grupo meu da comunidade. Inclusive, quem está comigo na comunidade de Astralho, vou me colocar à disposição para trazer para vocês lá um olhar um pouco mais profundo. Para quem está chegando aqui agora, essa é a primeira live do desafio. Amanhã, ao meio-dia, eu encontro vocês. Estejam aqui comigo, porque amanhã eu vou trazer uma convidada real, uma aluna minha, a Paola, lá do Rio de Janeiro, para vocês conhecerem a história dela. Então, muito mais do que eu contar os meus cases de clientes, eu quero trazer eles aqui. Inclusive, vou trazer amanhã uma. Já estou dando um spoiler aqui, apresentando quem vai ser. E na segunda-feira eu vou trazer uma outra aluna minha, uma aluna até da minha formação sistêmica avançada. Essa minha aluna é a Camila, que ela também vai contar um pouco da história dela. Eu tenho tantos casos, gente, são anos que eu faço isso, né? Eu poderia trazer vários outros, mas aí ficaria muito extenso. Eu resolvi trazer 2 casos aqui, só para vocês terem um entendimento no dia a dia de como realmente isso acontece. Então não é um caso distante. Eu tenho certeza que você está aqui conectado comigo no desafio, você tem coisas para olhar no seu parto, coisas para abrir. Perguntas que eu quero que você faça de hoje para amanhã. Vai lá, liga para a mãe, para o pai, para as tias, para as pessoas mais velhas do teu sistema.
e pergunta: parto, como foi? Como foi a amamentação? Se a sua mãe conseguiu te nutrir? Se você mamou no peito, se você não mamou? Se ela tinha leite, se ela não tinha leite? Até quantos anos você mamou? Pergunta como foi, se foi parto em casa, se foi hospital, quantas horas de trabalho de parto essa mulher ficou, se ela ficou sozinha ou ela estava acompanhada. Quando você nasceu, se você foi colocada junto com a mamãe ou se você foi levada e você foi colocada no outro local. Se teve alguma complicação, talvez com essa mulher pós-parto, que ela precisou se afastar. Tem muitos casos de mulheres pós-parto que elas precisam tirar o útero, o ovário, porque aconteceu alguma situação. Peguem, sabe, ficha corrida? Eu quero só que vocês peguem essas perguntas. Eu vou deixar salva a live para talvez você voltar e anotar as perguntas mesmo. E pega isso como um grande histórico da tua vida. Que amanhã você vai entender muito mais com o exemplo real da Paola o que essas perguntas vão virar a tua chave voltada a dinheiro. Porque sim, olhar para parto, olhar para mãe é olhar para dinheiro. É olhar para a primeira nutrição que a gente teve. Vou voltar a falar para vocês. O dinheiro é o leite materno da vida. Dinheiro fala de servir. Eu sirvo com algo que eu tenho, eu recebo dinheiro em troca. Quando eu sou criança, eu só recebo da minha mãe. Ela faz tudo para mim, eu ganho pronto. Quando eu viro adulto, eu faço as relações das trocas. Se eu não recebi toda a nutrição suficiente da minha mãe, quando eu vou para o mundo do adulto, eu fico esperando que as pessoas vão me nutrir de graça. Não vai rolar. E aí, é essa engrenagem que a gente vai soltando nos próximos dias. Então, pega essa lista, bate ali no peito e fala: vou atrás dessas informações e vou estar com você aqui amanhã ao meio-dia para a gente mergulhar de uma forma muito, muito profunda. Então, quero agradecer todas que estiveram aqui comigo. Quem puder mandar para mais mulheres esse conteúdo, eu vou ficar muito feliz e internamente abre muita questão do dar e receber de uma forma sistêmica. Vou deixar a live salva sim, para vocês pegarem essas perguntas depois, porque eu sei o quanto que é importante, às vezes eu fico falando muito rápido, ainda mais no horário do almoço, não sei se você está comendo comigo, se você parou para anotar. Eu como mãe de uma bebezinha, live para mim no horário do almoço é o melhor horário para a Johnny como mulher, porque à noite tem os meus desafios aí. Então, eu sempre faço meus desafios aqui ao meio-dia. E eu sei que tem essa particularidade que a gente faz desafio comigo almoçando e tá tudo certo, né? E aí eu sinto muito de deixar salvo para que vocês possam acompanhar, né, com mais tranquilidade também, anotar essas informações. Então, quero muito, muito, muito pedir para você fazer esse movimento. E não é por mim, é por você mesmo. É por você mesmo. Porque quando você olhar, você vai para um próximo desafio. E se você vai fazer ou não, eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu sei que se você fizer, você vai descobrir coisa que talvez você nunca descobriu. Aí, com essa descoberta, você vai ter condições de ir para um próximo nível que você está há anos com resultado travado. E eu falo isso por alguém que está na jornada há muitos anos. Então, eu te convido realmente a pegar na minha mão aqui, ó, nesses próximos 5 dias, porque é hoje, sexta, sábado, domingo e segunda, e fazer as pazes com a sua chegada ao mundo, para que você faça as pazes com vários projetos que você tenha engavetado, que você falou lá em janeiro que ia fazer, daqui a pouco a gente está chegando no Natal e talvez você não fez ainda. E agora você vai ter condições de fazer. Combinado? Então, um beijo para todas vocês e eu aguardo vocês aqui amanhã ao meio-dia comigo. Um beijo.